Olá, conselheiros de direitos e tutelares. É um prazer falar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o CIPIA, que é o Sistema Informatizado para a Infância e Adolescência. Esse sistema, na verdade, foi criado, eu creio que em 97, por volta dessa data, e até hoje tem tido grandes dificuldades de implantação. Talvez um pouco, eu acredito, que por causa da questão tecnológica, de dificuldades dos próprios conselheiros, muitas vezes, de aceitar esse instrumento. É um instrumento de grande importância porque ele cria a condição de um atendimento mais padronizado. Ele faz com que os conselheiros tenham uma ferramenta que norteia cada atendimento feito, de forma que esse atendimento fica registrado de uma maneira padronizada, todos os conselheiros vão ter, pelo menos, aquelas informações básicas em cada um dos casos atendidos. Então, o sistema informatizado, ele permite também encaminhar, acompanhar as medidas apropriadas para os casos de direitos violados de crianças e adolescentes. Vocês sabem que, ao fazer um atendimento, é preciso, então, cadastrar essa criança, e tem uma ficha no CIPIA manual, ele tem informatizado, e existe uns formulários impressos, que também, sendo usados, já favorecem esse atendimento. Então, esses formulários, ou mesmo informatizados, fazem com que o conselheiro, ao fazer o atendimento, ele norteia esse atendimento desde do atendimento da denúncia, os dados dessa criança, o agente violador fica também caracterizado, quem está provocando essa violação, e depois também ele vai ter um espaço para listar e para cadastrar as violações. Quais foram essas violações e quem violou, de forma que depois, mais à frente, fica tranquilo o conselheiro pensar, então, quais seriam as medidas adequadas para cada uma dessas violações que aconteceram. E por que o CIPIA é importante quando a gente pensa em termos de políticas públicas? Primeiro, porque o Conselho Tutelar é uma instância de atendimento das notificações, de encaminhamento, de requisição de serviços, e ele tem uma das suas atribuições, no artigo 136, que é a atribuição de assessorar o Poder Executivo local na proposição de políticas públicas de atendimento à criança e adolescente em cada município. E o que ocorre é que, ao utilizar a ferramenta CIPIA, o conselheiro tutelar consegue preencher a violação, a medida adequada, e tem um campo no CIPIA que é a medida executada. Isso já dá uma dimensão do que nessa rede o conselheiro precisa e do que de fato ele encontra enquanto serviço para a aplicação das medidas protetivas. No que ele, então, vai aplicar a medida, é uma vaga em creche, por exemplo, mas simplesmente não tem essa vaga por não existir o equipamento ou porque a creche está superlotada, o conselheiro tem depois uma facilidade grande, ao emitir os relatórios dele, de informar ao Executivo, ao Ministério Público, ao Judiciário e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente quais são os equipamentos ou serviços que um conselheiro, que a rede precisa se recompor. Então, ele tem essa propriedade maravilhosa de possibilitar ao conselheiro fazer a leitura dos fatos, do fato, violação do direito, e leitura, um diagnóstico da realidade onde ele atua, podendo, portanto, trabalhar com relatórios embasados em dados de realidade, em dados do atendimento, que demanda é essa que ele tem, e o que ele encontra nesse serviço. Então, ele diagnostica a demanda e diagnostica essa rede com os dados que ele faz esse levantamento. E ele ofertar isso, ele está dizendo para os órgãos gestores, para as secretarias, para o Conselho de Direitos, que é responsável
por deliberar a política de atendimento, um apoio forte no diagnóstico daquela realidade local. E, portanto, facilitando para o Conselho de Direitos a elaboração do plano de ação e definição de prioridades para a política, e para o gestor, para que o gestor tenha mais facilidade e clareza de pensar quais políticas públicas são necessárias dentro daquela rede de serviços. Porque o Conselho Tutelar é um órgão fantástico, extremamente necessário, mas ele não é executor das ações. Ele trabalha deve trabalhar não só no atendimento de cada caso, mas utilizando essa informação que ele ganha a partir dos atendimentos para subsidiar a estruturação dessa rede. Esse é um viés que os conselheiros fazem pouco, e seria muito importante, porque é como se a gente, nesse momento que faz isso, deixasse de pensar apenas em atender a situação já ocorrida, mas ajudasse a trabalhar para que as violações diminuíssem em termos de ocorrência, porque a rede estaria mais estruturada, evitando, inclusive, a própria violação de direitos. Então, em parte, seria isso que eu tinha para trazer especificamente dessa perspectiva do que é o CIPIA, né? Então, ele possibilita agregar as informações, ele possibilita fazer esse diagnóstico, e ele é muito importante para que também essa disponibilização de relatórios que o Conselho obrigatoriamente tem que fazer sistematicamente, inclusive agora, após a resolução 139 do CONAND, que deixa claro que esses relatórios dos dados agregados, né, do que o Conselho atende periodicamente, devem ser ofertados, segundo o CONAND, trimestralmente ao Ministério Público, Conselho de Direitos e ao Judiciário. Acho que seria isso. Eu gostaria, né, como temos um tempinho mais, não é isso, de mostrar para vocês a ficha, não sei se dá para ver, mas a ficha do CIPIA, mesmo que tenha dificuldade no seu município de você utilizar o CIPIA no computador, né, porque às vezes não tem um computador ainda adequado, não aprendeu a mexer no sistema, tem mil dificuldades, como eu já disse. Utilizando essa ficha manual, você já dá uma mudança imensa no trabalho que você vai ofertar na sua comunidade. Além do que, o CIPIA tem um campo tão interessante, que eu acho, que é o campo onde ele diz do acompanhamento do caso. Então, nessa ficha, depois dos encaminhamentos, da aplicação da medida, ele prevê que o Conselho Tutelar faça uma atribuição que muito poucos conselhos também fazem, que é a partir de aplicou a medida, o caso não terminou. É preciso do Conselho dar sequência a acompanhamento, se essa medida foi efetiva, se ela foi eficaz no ressarcimento dessa violação, ou se é preciso ela aplicar mais uma, de repente acumular com outra, ou modificar a medida já aplicada. Então, ele possibilita também que o Conselho faça esse monitoramento, seja através de relatórios periódicos que ele vai demandar, seja através de atendimentos que ele possa solicitar. E, utilizando manualmente também, o CIPIA tem uns folders muito interessantes, onde ele lista todos os formatos que essa violação de direito pode assumir. Então, a questão, por exemplo, a gente tem os 5 direitos fundamentais: do direito à vida e saúde, o direito à liberdade, o respeito à dignidade, a educação, a profissionalização e a proteção no trabalho, e também a convivência familiar e comunitária. Dentro dessa estrutura desse instrumento, que é o CIPIA, ele vai dizer como que cada um desses direitos, que roupagem ele vem, como que ele pode aparecer para o conselheiro, que forma ele toma para dizer que ele está violado. Então, por exemplo, você tem a discriminação, é uma violação gravíssima de direito, e ela pode ser por impedimento de acesso a bens materiais, por impedimento de acesso à educação, por questão de discriminação e assim por diante. Então, o CIPIA, ele traz essa classificação dessas violações,
o que gera uma padronização, porque quando um conselheiro daqui de Belo Horizonte, por exemplo, disser que houve um cerceamento político da liberdade de algum dos adolescentes que ele atendeu, também em qualquer outro lugar do Brasil, se a pessoa vê esse termo cerceamento político, o CIPA define isso no manual que ele tem. Esse manualzinho define, é como se fosse um dicionário. O que significa cerceamento político? Então, ele vai dizer, significa você impedir a participação, por exemplo, né, dentro de alguma discussão de plataforma política. Ele vai dizer o que isso significa. Quando eu falar violência doméstica, por exemplo, a violência física, ele tem aqui o que é essa violência. Então, isso é maravilhoso, porque os conselheiros passam a falar a mesma linguagem. E uma outra coisa que ele traz, que também... E aí, então, quando o conselheiro pensa, houve a violação, qual violação? Ele vai olhar aqui, se ele não localizar, dificilmente nessa listagem, nesse dicionáriozinho que ele tem, que o CIPA traz, dificilmente ele vai poder dizer que caracterizou um fato violação. E aí ele traz também uma outra coisa, que é a caracterização do agente violador e também um folder que é das medidas aplicadas. Então, aqui nós temos as medidas aplicadas à criança e adolescente, são as protetivas, as medidas aos pais e responsáveis, os encaminhamentos que devem ser feitos ao Ministério Público e os encaminhamentos à Justiça da Infância ou as requisições de serviço. Então, um conselheiro pode ainda não ter nem recebido outras formações mais aprofundadas. Ele, utilizando esses formulários do CIPA, ou, óbvio, melhor ainda, se ele pudesse utilizar isso informatizadamente, ele já estaria se capacitando com o simples uso desses formulários e da aplicação mais exata, além do que isso gera discussão em colegiado sobre essas violações, não é, essa se aproxima mais daqui ou de outra, e, portanto, também da discussão em colegiado, como deve ser, para a definição da medida mais adequada em cada caso. Então, o subsídio que o conselheiro tutelar deve oferecer às políticas, à composição das políticas públicas, isso se deve ao quê? Ao fato de que o conselheiro tutelar não é um órgão de execução das medidas que ele mesmo aplica. Ele pode aplicar, mas ele não as executa. Para que essa medida seja executada, é preciso que haja uma rede de serviços bem composta e estruturada e atuante. Para que essa rede seja composta, é através de políticas públicas que são ofertadas. E essas políticas, para serem efetivadas, necessitam de recursos orçamentários, recursos para a sua estruturação. E esses recursos também o Conselho Tutelar, ao disponibilizar os seus dados, ao diagnóstico que ele faz dessa realidade, dos casos atendidos, das demandas que cada município apresenta, ele pode, inclusive, ajudar o gestor a priorizar as ações que precisam ser efetivadas enquanto políticas públicas e, portanto, incluídas tanto no orçamento municipal, que é feito periodicamente, a cada 4 anos, dentro do plano plurianual de cada município, como também para que o Conselho Municipal de Direitos de cada localidade possa utilizar essas informações para a aplicação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Muito obrigada e até a próxima.